O governo de São Paulo anunciou que a eficácia da Coronavac, a vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a China, é de 78% a 100% contra a Covid-19. Segundo a equipe de contingência ao coronavírus do governo do estado, os estudos realizados com a Coronavac em São Paulo indicam que ela tem 78% de eficácia para os casos leves e 100% de eficácia para os casos moderados e fortes. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que 12.476 pessoas foram testadas. Os detalhes do estudo não foram apresentados durante a coletiva. De acordo com Dimas Covas, as informações foram enviadas à Anvisa e divulgadas posteriormente em publicações científicas, elas devem ser, né? O governador João Dória comemorou os resultados e o que chamou de esforço de São Paulo pelo Brasil. A gente tem a sonora, pode soltar, produção. Nós conseguimos a vacina do Brasil, a vacina que vai salvar milhões de brasileiros a partir de agora. E já temos a vacina em solo brasileiro, a vacina pronta e em condições de iniciarmos imediatamente a imunização de milhões de brasileiros. Felizmente, este dia chegou, e este dia é hoje. Viva a vacina, viva o Butantan, viva o esforço de São Paulo pelo Brasil. Pois é, João Dória reafirmou que a vacinação começará no dia 25 de janeiro em São Paulo, aquela data que estava no cronograma inicial, que gerou polêmica quando foi anunciado, porque não tinha resultado de eficácia, não tinha aprovação da Anvisa ainda, tudo isso que a gente debateu muito aqui no programa. E a Anvisa afirmou em nota que o Instituto Butantan ainda não formalizou o pedido de uso emergencial da Coronavac. Segundo a agência, foi iniciado um processo de pré-submissão do imunizante. Dimas Covas afirmou que o pedido de registro definitivo da Coronavac será feito pela Sinovac, que é a empresa chinesa desenvolvedora do imunizante. Cláudio, a gente já vai falar e mostrar vídeo, inclusive, do caso do Ministério da Saúde. O Eduardo Pazuello está dando aí várias entrevistas, atacando a imprensa, inclusive. Mas primeiro aqui focando nesse anúncio. Você viu como uma notícia positiva e, claro, também o discurso do João Dória, sempre tentando de alguma forma trazer para ele também esse mérito em contraponto ao governo federal. Qual é a sua avaliação? Bom, todo mundo sabe que o Dória é um marqueteiro de primeira, né? Então, eu quase chorei na apresentação dele ali, especialmente quando ele embarga a voz para agradecer as pessoas, fazer uma homenagem às vítimas. Eu imagino ele mentalmente devia estar concentrado na repercussão negativa da viagem dele para Miami, né, para ele poder se emocionar e demonstrar algum tipo de empatia. Questão objetiva, é claro, é importante, é bom, é positiva a notícia, como você registrou, é necessário que esses dados sejam divulgados para escrutínio público. O que a gente teve hoje foi uma peça de propaganda, né, um anúncio feito com slides, com números gerais que nos são apresentados. Obviamente, aqui estamos considerando que eles não estão nos enganando em relação a isso, porque, obviamente, isso seria um crime, né? Então, considerando também que estiveram na Anvisa e que apresentaram esses mesmos dados para a Anvisa. É uma peça de marketing, sim, inclusive soltaram um vídeo ainda há pouco, um vídeo do pessoal reunido ali da cúpula do Instituto Butantan, reunida e anunciando entre eles ali o resultado, e eles comemorando, pulando, etc. e tal. E é óbvio que isso é um circo, né? Um circo armado. A gente sempre tem que ser cético em relação a isso. É óbvio que não se pode tirar o mérito do governo de São Paulo, do Dória, do Instituto Butantan, pela negociação antecipada, pela garantia, né, já de vários lotes, me parece que 6 lotes já estão armazenados, aguardando apenas a distribuição. E, obviamente, isso é resultado de uma briga política que nós acompanhamos desde o início da pandemia, na verdade, anterior, mas que a pandemia só aprofundou essa dinâmica do Dória concorrendo com Bolsonaro concorrendo com Dória,
eu sou favorável à concorrência política quando ela resulta, né, em frutos para a sociedade, né? O homem pisou na Lua em função justamente de uma disputa entre países, né, de uma guerra geopolítica, um plano maior. Mas aqui na nossa política comezinha, aqui no nosso quintal, naquilo que nos cabe, é claro que isso é importante. Eu gostaria de ter visto outros governadores também tão empenhados aí na busca e na garantia de uma vacina. Isso, politicamente, para o Dória, é um golaço, né? E as pessoas vão esquecer Miami, obviamente, as pessoas querem se vacinar, a despeito do Bolsonaro ter dito que ele, nas pesquisas dele, aí no boca a boca que ele faz, ele disse hoje mais cedo para os apoiadores dele ali no Palácio da Alvorada que ele acha que metade da população, ou mais da metade da população, não vai querer tomar vacina. Saiu uma pesquisa em dezembro do Datafolha mostrando que mais 70% quer tomar vacina, e eu acredito que isso é mais próximo da realidade. Eu acho que tem muita gente, eu acho que a maioria realmente esmagadora da população quer tomar vacina, quer retomar as suas atividades, porque é uma lógica, é muito simples, né? É básico. Você toma a vacina e volta à sua atividade normal, à sua atividade profissional, à sua atividade social. Então, é uma burrice ser contra a vacina, e é um contrassenso o discurso do Bolsonaro, que não quer que as pessoas fiquem em casa, né? Quer que as pessoas trabalhem normalmente, ao mesmo tempo não quer que as pessoas sejam vacinadas, né? Como ele diz que não quer, como a família dele. O próprio ministro das Comunicações, o Fábio Faria, ontem deu uma entrevista falando também que a família dele não vai se vacinar, enfim, que ele conhece várias pessoas que não querem se vacinar. Obviamente, é uma declaração que não contribui, muito pelo contrário. Aliás, com um raciocínio enganoso, né? Ele dizendo lá que cada um que toma a sua vacina está imunizado e não precisa mais se preocupar com o outro. E a gente já publicou no site opiniões aí fundamentadas de epidemiologistas, mostrando que a vacinação ela é uma estratégia coletiva, ela só funciona coletivamente e quando há realmente uma imunização em massa, porque senão, se você só tem um pequeno grupo imunizado dentro de uma sociedade muito grande, o que ocorre é uma resistência, uma mutação desse vírus. Então, para que a vacina, e aí a imunização que você fez, ela cai por terra. Então, a imunização realmente, para ser efetiva, ela precisa ser ampla, geral e restrita, né? Eu acho que é um termo que deve dar calafrios no Bolsonaro, uma expressão que deve dar calafrios no Bolsonaro. Mas o fato é que nós temos, então, esse avanço, aguardaremos aí com muita ansiedade os resultados, a divulgação dos dados científicos ali, dos padrões, das margens de segurança, de eficácia, tudo que foi feito, né, tecnicamente para se chegar a esse resultado, e obviamente vamos acompanhar o passo seguinte. Hoje a Anvisa anunciou que o Butantan fez, vamos dizer assim, uma pré-formalização do pedido de autorização emergencial, de uso emergencial da vacina, mas isso o próprio Butantan depois esclareceu que quem deve pedir formalmente a autorização emergencial é a própria Sinovac, é o laboratório que produz aí, em parceria com o Butantan esta Coronavac. Então, estamos no aguardo. Ninguém fez até agora esse pedido de uso emergencial, nem de uso regular, nem de emergencial, o que obviamente nos causa espanto. Nem a Fiocruz, com a AstraZeneca fabricada na Índia, nem o Butantan com a Coronavac, que é fabricada lá também no Butantan, e esses primeiros lotes que vieram importados diretamente da China. Então, aguardamos que esses laboratórios façam rapidamente o pedido de uso emergencial para que se possa colocar em andamento o Plano Nacional de Imunização, né? A gente vai entrar no detalhe mais a fundo, que foi explorado aí nessa coletiva agora há pouco, né, do ministro da Saúde falando, inclusive
distorcendo muito a realidade, falando uma porção de bobagens, mas, assim, no frigir dos ovos, em resumo, o que interessa é o seguinte: nós estamos mais próximos de ter uma vacina. Só para fazer um parêntese final, Felipe, é o seguinte: a gente está muito atrasado nisso. Tem muita gente falando, o mundo só começou, tem pouca gente vacinada e tal. A gente poderia estar mais à frente se tivesse havido planejamento, se não houvesse boicote, sabotagem do próprio governo. O Bolsonaro é muito interessante. Ele nunca quis a reforma da Previdência foi aprovada. Nunca quis vacina, a vacina vai adiante. A sociedade e o próprio governo, em função da pressão da sociedade, acaba andando, né? E aí, embora o presidente da República tente nadar contra a maré. Então, é uma coisa, é surreal essa situação que a gente vive, né, da atual gestão. Não faz o menor sentido. Nós ontem registramos que Israel, inclusive entrevistei um advogado brasileiro que se mudou para Israel tem 3 anos, e ele hoje vive em Israel, parte da família ainda está no Brasil, e ele me relatou a efetividade de toda a logística, né? Eu acho que o Pazuello poderia ligar para o governo israelense, pedir umas dicas de logística, já que ele disse que é especialista. Dicas de logística, porque Israel fez um trabalho de informação da população sem nenhuma, sem nenhum vacilo, né, sem ninguém dizer que é contra, que não precisa, que etc e tal, que é uma gripezinha, né? Israel sempre tratou a Covid, a pandemia, como um assunto de segurança nacional. Então, vejam, nós temos o governo israelense, ele dispõe de uma das mais efetivas agências de inteligência de informação do mundo, uma das mais funcionais. Então, ele é muito bem assessorado. Tanto é que sempre entendeu a pandemia como uma questão de segurança nacional, sempre informou a população. Isso tudo relato do brasileiro lá morando em Israel há 3 anos. Nesse último ano, ele falou: Cláudio, eu nunca precisei procurar informação. O governo usa de diversas plataformas para informar a população. Sempre houve uma preocupação muito grande, sempre se fez o lockdown necessário em determinados períodos. Eles estão indo para o 3º lockdown, e as vacinas a gente faz aqui, pode marcar por telefone, pode marcar pela internet. Eu marquei pela internet, e é interessantíssimo, porque o horário da vacinação dele lá, 8h08. Então, o negócio é tão bem feito que tem ali a minutagem da hora que ele precisa estar lá no posto de saúde. Tem posto de saúde, postos extras que foram instalados no país inteiro. Ele mora em Tel Aviv, e ele disse que tomou a vacina da Pfizer, não teve reação alguma. Eles são obrigados a aguardar entre 15 a 30 minutos para ver se há alguma reação, e o governo israelense eles aprovaram uma legislação em que a Previdência assume a responsabilidade por qualquer efeito colateral que possa sofrer um cidadão ao tomar a vacina. Aqui não, aqui o Bolsonaro lava as mãos, inclusive a SMP da vacina trata disso num ponto, lava as mãos, a responsabilidade é de quem tomar, você que se lasque e tome a sua vacina. Então, gente, são realidades absolutamente distintas. Isso considerando o exemplo de Israel, do Netanyahu, que era um exemplo, um líder, né? O Bolsonaro se espelhava muito no Netanyahu. Eu hoje tenho saudades desse período, na época em que ele ouvia, né? Ainda se espelhava, apesar das críticas que a gente possa fazer ao governo israelense, ao governo americano, ao do Trump, etc., mas ele ainda se espelhava, né, nessas lideranças, e, em função da pandemia, parece que o Bolsonaro voltou a sua atenção para si mesmo, para sua claque, está lá ensimesmado e nadando contra a maré, o resto do mundo, né? Contra a maré do resto do mundo. Então é isso aí. Pois é, os políticos, aí, as lideranças internacionais associadas à direita, elas tiveram
aí, ultimamente, posições completamente opostas ao do Bolsonaro, principalmente em relação à vacinação, em relação a lockdown também. A gente viu aí Boris Johnson e o Benjamin Netanyahu fazendo o anúncio do terceiro lockdown, como o Cláudio estava lembrando, e a vacinação avançando cada vez mais em Israel. O antagonista publicou até agora há pouco que o Netanyahu anunciou um novo acordo com a Pfizer que vai permitir ao país vacinar todos os maiores de 16 anos antes do fim de março e talvez antes. Essa informação é do The Times of Israel. Seremos o primeiro país a nos livrarmos do novo coronavírus, disse o Netanyahu. E o primeiro-ministro voltou a pedir aos israelenses que cumpram as regras do lockdown, que, repito, é o terceiro em vigor do país. Eu tinha tuitado, inclusive, no dia 26 de dezembro, uma frase do Netanyahu que foi: poderemos sair do coronavírus em 30 dias e reativar a economia. Era importante registrar, porque o Bolsonaro sempre ficou falando em economia, deixando as vidas humanas em segundo plano, e a gente está ultrapassando agora a marca de 200 mil mortos, e o Netanyahu está mostrando como a vacinação é importante para reativar a economia. Quer dizer, se criou aí uma dualidade, se criou aí um problema, quando na verdade você precisa deixar de lado o negacionismo, avançar com as providências necessárias para que não só as vidas sejam salvas, mas para que a economia possa ser reativada com todas as pessoas trabalhando normalmente de novo. Então o Bolsonaro realmente ficou aí na lanterna, ficou para trás, ficou como um pária internacional. E o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou hoje a assinatura de um contrato com o Instituto Butantan para o fornecimento de 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Segundo ele, serão 46 milhões até abril e outras 54 milhões até o fim do ano. O ministro comentou o andamento das negociações do Ministério da Saúde com farmacêuticas pelo mundo. Ele alegou que o Brasil não conseguiu comprar a vacina da Pfizer por conta de exigências da empresa. Olha só, é só um parêntese aqui. A Pfizer fez uma proposta formal ao Brasil em agosto, como eu tenho repetido nesse programa. O CEO da Pfizer no Brasil, Carlos Murilo, deu uma entrevista à Veja em outubro, contando todos os detalhes disso. Não houve resposta, nem pelo sim, pelo não. Agora fica dizendo que houve exigências e tal, mas não houve resposta à proposta formal. E depois, preocupada aí com a relação, etc., a Pfizer fez um novo contato, nova proposta formal, reiterou e tampouco houve resposta. Então o governo negacionista deixou para lá, fez uma aposta num cavalo só, na vacina de Oxford, lá que teve todo um atraso também na sua implementação, e o Brasil ficou atrasado em relação a outros países que começaram a vacinar com a Pfizer em dezembro. E o Pazuello se irritou com a cobertura da imprensa sobre a vacinação, que é o recurso típico bolsonarista, quando está acuado, cheio de pressão contra a sua incompetência, ataca os jornalistas. Vamos ver, produção. Quando foi que um brasileiro ou a população brasileira delegou aos redatores ou a qualquer um dos senhores a interpretação dos fatos? Me mostrem. Eu não fiz. Nós não queremos a interpretação dos fatos dos senhores. Nós não queremos tendência ideológica ou de bandeira. Eu quero assistir a televisão e ver a notícia do fato que aconteceu. Deixem a interpretação para o povo brasileiro. Nós não queremos, Cláudio Dantas. Quem foi que delegou ao ministro da Saúde essa atribuição de falar em nome do povo brasileiro para se tornar um ombudsman da imprensa? Como comentou, aliás, o antagonista numa bela ironia, é angustiante não poder trocar de ministro com um apertar de botão do controle remoto. Diga aí, Cláudio. Exatamente. Eu estou acompanhando a coletiva, fiz esse comentário aí do controle remoto, porque Ótimo. É uma imbecilidade. Falta. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá, é uma imbecilidade, é uma falta de entendimento de como funciona uma democracia. Tá? O ministro está acostumado a falar para dentro do quartel, aqui não é o quartelzinho dele, ok? É muito interessante ele botando banca ali, falando com a voz grossa, né? Com aquele ar realmente aí arrogante, de ordem, de general, mas baixando o topete, baixando a cabeça para o Bolsonaro, para o presidente, né? Lembrando que quando ele pegou Covid,
ele foi gravar um vídeo dizendo um manda, o outro obedece, é assim que funciona. Só que aqui, ministro, o senhor não manda em nada, né? O senhor, na verdade, é nosso funcionário, é nosso empregado. Não delegamos essa função à sua pessoa, infelizmente, quem delegou foi o Bolsonaro, que foi eleito e cometeu aí esse estelionato eleitoral, e hoje nós não temos um ministro da Saúde, nós temos aí um soldadinho de chumbo. A imprensa, ela é livre, ela precisa existir de maneira plural, e ela existe tanto para informar, para noticiar, como para dar opinião. Eu ouvi de um ministro ontem, inclusive, coincidência, parece que eles estão se reunindo para debater a mesma tese e tentar fazer essa tese prevalecer. Eu ouvi ontem de um ministro justamente isso, que a imprensa tem que informar, não tem que dar opinião. Não é assim que funciona. A imprensa, ela informa sim, e ela tem o dever de opinar também. Tá? Então, isso para início de conversa. O mesmo Pazuello, que diz que questiona a legitimidade da imprensa, ele anunciou que vai investir mais em publicidade, em campanhas publicitárias, para fazer chegar, segundo ele, a informação correta à população. Então, novamente, a gente tem aí aquele velho expediente, né, de uso aí, de campanhas publicitárias, de publicidade, e a gente já sabe para por onde vão escoar essas campanhas, né? O Bolsonaro mais cedo voltou a criticar a imprensa também, falou da Globo, etc., que cortou a mamata, que fechou a torneira, mas o gasto de publicidade do governo ele continua aumentando. Então, por quê? Porque esse dinheiro está indo para outro lugar. Está indo para as emissoras escolhidas, para os veículos que falam bem. Né? Então, assim, é uma hipocrisia falar, fechei a torneira. Não fechou nada. Né? Inclusive, a previsão de gasto do próximo contrato aí é uma indecência. Chega a R$500 bilhão. A gente noticiou isso no final do ano passado. É óbvio que isso faz parte do tripé para a reeleição, do planejamento, do tripé do planejamento dele para a reeleição, isso faz parte dessa estratégia. Então, eles estão torrando dinheiro público, diz que o país está quebrado, mas tem dinheiro para torrar em campanha de publicidade. Outro devaneio, outro erro, né? As pessoas hoje se informam por várias plataformas, as redes sociais estão aí para isso, tem muita desinformação, sim, e, aliás, o presidente da República é um dos principais, né, promotores de fake news e de desinformação desse país. Então, o ministro ignora, né, essa realidade, tenta puxar para o governo, tenta vender o governo como um governo sério que enfrentou a pandemia desde então, mente diretamente, inclusive esse acordo de Oxford, da Fiocruz com AstraZeneca e Oxford, ele não foi costurado pelo governo, tá? Ele foi costurado diretamente pela Fiocruz com Oxford, por sugestão de Oxford, porque são instituições parceiras. Então, quando eles começaram a desenvolver a vacina, eles entraram em contato com a Fiocruz e sugeriram à Fiocruz: o que você acha de ser nossa parceira no desenvolvimento aqui no Brasil, já que a Fiocruz, assim como o Butantan, tem um histórico enorme de produção de imunizantes, né? Então, essa parceria científica, ela costurada pelas instituições, depois ela foi absorvida pelas autoridades. Inclusive, agora, nesta ida aí da missão da Fiocruz para a Índia, para conseguir a liberação da exportação dos primeiros lotes da AstraZeneca, que está sendo fabricada na Índia, com o nome de Covishield, essa missão ela contou com diplomatas do Itamaraty, contou com integrantes do Ministério da Saúde, mas eles foram meros espectadores, né? Isso foi realmente costurado por agentes privados e públicos de ambos os lados, mas o governo está pegando carona nesse acordo aí com a AstraZeneca. Então, é de mentira que a gente está farto. Infelizmente, não dá para trocar o ministro com controle remoto, e realmente
é um absurdo que a gente ainda tenha que ouvir o ministro querendo questionar a legitimidade da imprensa, de veículos, enfim. A democracia ela funciona justamente pela multiplicidade de opiniões, de informações. Muitas vezes a gente, no nosso exercício profissional, a gente comete erros, sim. A gente hoje é premido pelo tempo, faz coberturas em tempo real, a gente tem uma pressão para trazer a informação em primeira mão para vocês cada vez mais rápido. Então, é natural que ocorram equívocos, mas a busca é sempre pela informação mais bem apurada, pela mais precisa, aquela mais próxima da verdade. E isso não interfere na opinião que nós possamos ter. Aliás, hoje todo mundo tem opinião, né? Então, daqui a pouco, se o ministro quer censurar a imprensa, daqui a pouco também vai querer censurar a rede social, vai querer censurar quem fala mal. No final das contas, é isso. Eles só querem censurar quem critica, quem fala mal. Não estão acostumados com o exercício público da função pública, não estão acostumados a ser vitrine, não estão acostumados a prestar contas. Inclusive, nessa coletiva, em determinado momento, o Pazuello se irritou e disse... agora, eu já expliquei aqui, a frase dele agora me fugiu um pouco, mas ele meio que assim, querendo botar um ponto final na explicação deles, nas explicações deles sobre a vacina. Acho que já esclareci completamente, não quero mais voltar no assunto. Quer dizer, ele terá de voltar no assunto quantas vezes forem necessárias, e é preciso tomar um pouquinho de maracujina antes de fazer uma coletiva. Exatamente. Quando eles estão sob pressão, quando a pressão se refere justamente à negligência, à incompetência, ao negacionismo, eles vão ficando mais agressivos, vão ficando mais hostis, em vez de colocarem o rabinho entre as pernas e prestar contas para a sociedade brasileira, composta pelos pagadores de impostos que pagam seus salários. Então, é o bajulador do presidente da República que está cobrando do resto da sociedade que tem o mesmo comportamento bajulador que ele tem com o presidente. Quer dizer, é óbvio que a gente não vai ter esse comportamento. E outra coisa, essa reclamação muitas vezes sobre opinião é uma tentativa deliberada de fazer com que a informação incômoda pareça para o público mais otário que seja opinião. Quando a gente noticia aqui que o CEO da Pfizer no Brasil disse que a Pfizer fez uma proposta formal em agosto, que o governo não respondeu, é notícia, é informação. Nem sequer é necessário que se interprete para que as pessoas entendam que o governo se omitiu, que o governo não fez aquilo que outros governos, inclusive presididos, comandados por aliados do presidente da República, fizeram. Então é sempre a mania bolsonarista de atacar a imprensa. A imprensa composta por jornalistas de verdade. Não é a imprensa deles, a mídia a meu favor, para usar uma expressão que o Jair Bolsonaro usou. Aquela mídia que recebe verba publicitária, aquela mídia que está lucrando com o bolsonarismo, aquela mídia que emprega um monte de ativistas bolsonaristas para desinformar. E ontem foi aquele espetáculo deprimente diante da invasão do Congresso americano, essas pessoas aí justificando e o pessoal criticando, evidentemente, nas redes sociais, todo aquele ativismo. A gente aqui mostra a realidade como ela é, com todas as suas nuances. E o Pazuello afirmou que, no melhor dos cenários, a vacinação no Brasil pode começar no dia 20 de janeiro, que, aliás, é o que o governo federal tenta fazer justamente para começar um pouquinho antes do governo de São Paulo, que anunciou para o dia 25, mesmo que não tenha muitas doses, só para bater a foto e dizer que partiu na frente, né, mesmo com todo esse atraso. E ontem o governo assinou uma medida provisória que permite a compra de vacinas contra a Covid-19 sem licitação e antes da autorização para uso emergencial pela Anvisa. Hoje, a Fiocruz se reuniu com a Anvisa, mas o pedido de uso emergencial da vacina de Oxford não foi formalizado. Já o PDT protocolou notícia crime contra Jair Bolsonaro no STF por prevaricação e por infringir determinação do poder público destinada a impedir a propagação da Covid-19. Segundo o PDT, Bolsonaro praticou prevaricação ao não instituir um cronograma de imunização quando mais de 50 países no mundo já começaram a vacinar. A gente lembra que teve aquela
ordem do Ricardo Lewandowski para o governo federal prestar contas, aí o governo prestou de uma maneira genérica, sem querer datar, porque tinha criticado o Dória por ter datado, aí dizia que dependia de aprovação na Anvisa, então só colocou ali uns dias depois da aprovação da Anvisa. Então o governo está sendo pressionado por todas as frentes para que haja a vacinação na qual o presidente nem sequer acredita. Então, o que acontece é que vai haver vacinação no Brasil, apesar do bolsonarismo. Essa que é a realidade. Vai haver porque é uma pressão mundial, pelas atitudes dos outros líderes internacionais, pelas imagens que chegam e pela necessidade da população de voltar à normalidade, esse desejo que todos nós temos. E ontem, ainda durante conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, o Bolsonaro voltou a levantar desconfiança sobre a imunização contra a Covid-19. Ele disse que não faz campanha contra ou a favor da vacina. Pode soltar a sonora, produção, que esse programa é muito generoso. Todo mundo que eu pergunto, estive na praia, perguntei, tá aqui no cercadinho, tem um grupo um pouco maior que vai visitar a gente e pergunto. Eu não faço campanha nem contra nem a favor. Isso tem que ser voluntário, né? Vai ser voluntário e gratuito para quem quiser tomar. Agora, o pessoal está desconfiado. Bom, hoje o Bolsonaro disse que menos da metade da população vai tomar a vacina, depois de suspender a compra de seringas, alegando que elas estão com um preço acima do mercado. O Bolsonaro disse que o Brasil tem seringas suficientes. Solta a sonora. Temos seringa o suficiente para as primeiras 2 milhões de doses que estão para chegar. Agora, se a gente compra o preço lá em cima, a empresa me acusar de ser corrupto e com preço superfaturado. É verdade. Então foi suspenso. O Brasil, se eu não me engano, é o terceiro maior fabricante de seringas. Então não tem problema. Faz uma onda, a imprensa chama de inconsequente, irresponsável, não tem planejamento. A imprensa canalha de sempre que está aí. Alguém acha que eu vou ser amigo de uma imprensa sem vergonha como essa? Não. Tá aí, xingando, disparando todos esses rótulos porque não gosta de ser cobrado, né? E agora surgiu até uma outra alegação, né, Cláudio, em relação ao cancelamento da compra de seringas. Ele diz que ele seria acusado de corrupto pelo preço superfaturado. Isso porque o preço está alto em razão da alta demanda. É a lei da oferta e da procura. E teve o alerta em julho da União Europeia de que poderia haver falta de seringas ante a vacinação vindoura. Quer dizer, tudo isso é a crônica de um caso anunciado. Haveria alta demanda por seringas porque haveria todo o processo mundial de vacinação. Era por isso que era necessário se antecipar, se preparar, tomar as devidas providências. Não toma e aí fica criando esse monte de alegações que acabam, no fim, com esses xingamentos contra os jornalistas que estão cobrando. Diga, Cláudio. Eu fico imaginando o processo decisório dentro do governo. Em qualquer governo saudável, né, em qualquer estrutura hierárquica, em qualquer empresa, você tem, muitas vezes você tem, a maioria das vezes você tem ali a direção que é dada, né, a direção geral, estratégica, que é dada por quem está no topo da hierarquia, e isso é fundamental para que a máquina se mova, para que a burocracia se mova. Numa burocracia tão pesada como a nossa, isso já é difícil de fazer essa burocracia se mover. Sem isso, ou com sinais trocados, invertidos, o Estado para. Então, você imagine o técnico do Ministério da Saúde, o secretário, o responsável por entrar em contato com os laboratórios, por entrar em contato, por orçar, fazer orçamento, buscar contato com as empresas que produzem esse tipo de material de insumo médico, hospitalar, agulhas, seringas, etc. Você imagina o que a pessoa faz. Porque o presidente da República, ele vai a público e fala contra a vacina. Então, assim, isso já cria um problema para o próprio ministro. Foi isso, inclusive, que levou à demissão do Mandetta e do Nelson Teich. Nesse caso específico aí da saúde, sem falar de outras pastas. O Ministério da Economia, há meses, ainda em julho ou junho, mandou um ofício para o Ministério da Saúde justamente perguntando, olha,
vocês vão encomendar agulha, etc. e tal, a gente pode trabalhar aqui a questão da tarifação, né? A regulação desse mercado, a gente pode ver o que pode facilitar para viabilizar, para uma emergência sanitária como essa, viabilizar a compra desses insumos, e esse ofício dormiu na gaveta do Pazuello, tá? Do Pazu, dormiu, está lá dormindo. Acordou agora em dezembro, já aí nas vésperas, né, das festas de fim de ano, já com o mundo inteiro se mobilizando para vacinar, já com o mercado superaquecido, aí é que eles vão abrir licitação para tentar comprar. É óbvio, o nome disso é falta de planejamento. Agora, não há nem como você culpar essa burocracia. Por quê? Porque os sinais que vêm de cima são trocados. O governo, a máquina pública, ela precisa de direção. Por que o Brasil está parado, está quebrado? Porque ninguém sabe a direção. Porque o comandante da nau está perdido, está pior que cego em tiroteio. Então, é igual, como eu mencionei antes, isso parece que é um problema psicológico do Bolsonaro, porque ele não quer, ele tem sérios problemas em assumir posicionamentos. Veja, liderar, comandar, é fundamental, você precisa saber, você precisa tomar decisão. Muitas vezes você toma decisão e quebra a cara, mas é preciso que você tome as decisões. A liderança ela é exercida desta maneira. Tomar decisões, inclusive, é uma atitude solitária, né? O presidente da República pode convocar os seus ministros de diferentes áreas, pedir relatórios, apreciações, análises sobre cenário 1, 2, 3, beleza. Se fizer isso, o que pode acontecer, se fizer aquilo, o que vai acontecer, mas a decisão final cabe ao presidente da República.